Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é terça-feira, dia 15 de agosto, e o tema do estudo de hoje é Discurso cheio de graça que edifica a unidade. O texto bíblico que baseia nosso estudo é Efésios, capítulo 4, verso 25. E aqui, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Paulo usou repetidamente uma estrutura interessante em Efésios capítulo 4, verso 25 a 32, que é ilustrada por Efésios capítulo 4, verso 25, o texto que acabamos de ler no início. Um comando negativo, onde ele fala, deixando a mentira, e em seguida, um comando positivo, onde ele afirma que cada um fale a verdade com seu próximo. E depois, Paulo usa uma lógica, com a expressão porque somos membros do mesmo corpo, o que parece significar porque somos membros de um corpo e assim relacionados uns com os outros, como parte desse corpo. A exortação que cada um fale a verdade não é um convite para confrontar os outros com uma recitação agressiva dos fatos. Paulo faz uma alusão a Zacarias, capítulo 8, verso 16, que exorta a falar a verdade como uma forma de promover a paz. Uma vez que Paulo baniu a ira e o discurso inflamado, conforme Efésios 4, verso 31, suas palavras em Efésios 4, 26 não dão permissão para exercitar a ira dentro da congregação. Em vez disso, ele admitiu a possibilidade da raiva, mas limitou sua expressão com o sentido: se ficar com raiva, não permita que ela dê frutos no pecado desenvolvido. Paulo parece interromper o assunto da fala com uma ordem negativa a respeito dos ladrões. Aquele que roubava, não roube mais, conforme Efésios, capítulo 4, no verso 28. Em vez disso, que ele trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, o que podemos ver em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 12, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 11. Com base na lógica de que tenha o que repartir com um necessitado. Talvez Paulo tenha incluído essas palavras sobre ladrões devido à relação entre roubo e discurso enganoso, o que é ilustrado na história de Ananias e Safira. História essa que está em Atos, capítulo 5, do verso 1 a 11. A fé de Paulo no poder de Cristo era tão forte que ele imaginava ladrões se tornando benfeitores. E concluindo, Paulo então ordenou, em Efésios 4, verso 29, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, o que descreve uma palavra destrutiva, fazendo o seu caminho aparentemente desenfreado em direção aos lábios, a fim de fazer sua obra prejudicial. Positivamente, Paulo imaginou a expressão negativa, sendo não apenas detida, mas também trocada por uma declaração que exibisse 3 critérios. Primeiro, boa para edificação. Segundo, conforme a necessidade. E terceiro, transmita graça aos que ouvem, conforme Efésios 4, 29. E vamos combinar, né? Se todas as nossas palavras fossem assim. E nessa conclusão, quero deixar com você também o texto da leitura bíblica de hoje, que é o Salmo 101. Um grande abraço. E se Deus nos der a permissão, continuaremos o nosso estudo amanhã. Até lá! O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da Sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.